Tem alguns momentos que a gente vive que são sobrenaturais. Eu não tenho outra palavra para explicar isso, mas existem alguns momentos que a presença de Deus, ela parece palpável. Eu estava ali aguardando para vir aqui, eu fiquei pensando, Deus, toma conta de uma vez. Que não haja mais nada em nós que não seja você. E essa tem sido a minha oração todos os dias. Que Ele seja pleno em nós. Que a nossa humanidade não atrapalhe aquilo que Ele está fazendo. Porque nós somos os maiores atrapalhos para aquilo que Ele quer fazer em nós. Você entende isso? Eu estava ali sentada e eu fiquei pensando que eu não peguei um livro para indicar. E com uma livraria tão linda, né? Poxa vida. Mas aí isso te incentiva a ir lá dar uma olhada. Deus nos presenteou com um espaço tão bom. Mas uma das coisas que eu tenho por certo é que Ele não nos presenteou com um espaço incrível para nós nos acomodarmos e nos sentirmos bem nesse espaço. Mas para que muitos outros venham, até que Ele venha. Para que muitos outros se acheguem aqui. E esse lugar de outros se achegarem é quando nós começarmos a criar vergonha na cara e começarmos a fazer a nossa parte. Começarmos a propagar aquilo que nos conquistou. Eu estava ouvindo a Angelita falando aqui no início sobre a salvação, sobre aquilo que nos conquistou. E todas as vezes que eu escuto o plano da salvação, que eu escuto sobre entregar a vida para Jesus, eu me sinto constrangida diante dEle. Porque eu sei que Ele me alcançou, eu sei que Ele me transformou por completo. E o constrangimento vem porque tantos outros dependem e precisam da graça de Deus. E muitos deles não estão sendo alcançados porque nós nos acomodamos no meio do processo. E hoje nós vamos falar sobre conquista, sobre conquistar. E uma das coisas que eu entendo que é uma das coisas que nós mais queremos na vida é conquistar. E é todo tipo de coisa. Nós queremos conquistar um casamento. Quem aqui quer conquistar um casamento? Levanta a mão. Se expõe, é uma boa forma de você achar alguém. Nós queremos conquistar uma casa nova. Quem aqui quer conquistar uma casa nova? Ou um carro novo, porque o carro já está dando problema. Tem alguém aqui querendo conquistar um carro novo? Toma posse, irmão. Tem tantas coisas na vida que nós queremos conquistar. Mas uma das coisas que estudando sobre isso, mergulhando na palavra de Deus, eu entendo que muitas dessas coisas nós não conquistamos por falta de entendimento. A palavra de Deus em Oséias fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Porque nós não conhecemos o Deus que nós temos, porque nós não temos a compreensão de quem Ele é, e porque nós não conhecemos plenamente, nós perecemos. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você conhece a Deus, você vai ter tudo o que você quer? Não. Porque quando você conhecer a Deus, você vai entender que você não precisa tudo o que você quer. Mas aí você vai começar a ansiar por coisas que Ele tem ansiado. E aí neste lugar você vai começar a conquistar as coisas que vêm dEle. Eu queria então mergulhar com você em Josué 1. Eu vou estar lendo de 1 a 9, então eu te convido a abrir a tua Bíblia para você não ficar viajando nesse tempo. Josué 1, de 1 a 9. Eu quero te dar um toque. Aqui esse espaço nós temos uma excelente acústica, o que é muito bom, porque se você quiser participar da palavra eu vou te ouvir. Mas tem a parte que não é tão bom, que se você quiser compartilhar com o seu irmão do lado, todo mundo também vai ouvir. Então compartilhe com a gente. Ou cuide para não compartilhar, porque senão você vai acabar compartilhando com a gente. Tá bom? Abre aí a sua Bíblia. Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Somente seja muito forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então vamos lá, Josué ele tinha acabado de assumir o posto de Moisés. Moisés ele é considerado um dos maiores líderes da história do povo hebreu. Ele era o cara. E de repente Josué, o seu auxiliar, assume o lugar do cara. Eu fico imaginando como não deve ter sido para Josué assumir aquele lugar. Josué era um jovem naquela época e de repente de auxiliar ele assumiria o posto de carregar em torno de 1 milhão de pessoas para atravessar o Rio Jordão e se apossar da terra prometida. Um jovem que tomaria o lugar de um líder experiente para atravessar o rio. E aí faz muito sentido a palavra de Deus para Josué. É quase que uma palavra de consolo. Eu acho que Deus olhou para ele e falou assim, olha, eu sei que você está morrendo de medo, mas só seja forte e corajoso que eu vou te ajudar a atravessar o rio. Mas uma das coisas que eu vejo nesse texto onde Deus fala a Josué são alguns princípios que nós deveríamos seguir, que guia para que nós possamos conquistar a terra prometida. Ele dá algumas instruções. E a primeira instrução que Deus dá a Josué está ali em Josué 1:2. Ele fala para ele se preparar. Ele fala, prepare-se você e o povo para atravessar o rio e entrar na terra prometida. Então a primeira coisa que Deus fala a Josué é prepare-se. Uma das coisas que eu acho muito engraçada nos nossos dias é que nós vamos sempre para dois extremos. Ou nós confiamos plenamente em Deus e Ele que vai dar toda a capacidade, então eu vou ficar aqui sentado esperando que caia do céu a capacidade sobre mim e aí eu vou fazer aquilo que Ele mandou. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo é eu preciso fazer a minha parte, então eu vou fazendo, e tanto faz o que Deus está falando. Mas uma das coisas que eu entendo aqui é que quando Deus ele fala para Josué, Ele está falando que existe uma parte que cabe a Josué. E nessa parte ele precisava se preparar. Se você for pensar, ali ele está falando para ele se preparar para atravessar o rio e entrar na terra prometida. Quem secou as águas do Rio Jordão não foi Josué, foi Deus. Mas quem precisava colocar o pé no rio era Josué. Mas você deve estar pensando, que preparação que ele precisa para colocar os pés do Rio Jordão? Porque não precisa de uma faculdade para entrar no Rio Jordão. Mas uma das coisas que eu estava pensando com relação a isso é que ele precisava estar preparado psicologicamente para entrar no Rio Jordão. Ele iria enfrentar um monte de gente olhando com cara feia para ele, falando, você está louco que a gente vai atravessar esse rio a nado? Ele precisava estar preparado para aquilo. É interessante porque ele fala para que Josué se prepare, para que ele prepare o povo para aquilo acontecer. Ou seja, existe uma parte que cabia a Josué. O que eu quero dizer com isso? É que existe uma parte que cabe a você. Eu entendo que Deus ele nos confia situações na vida. E é em tudo. É o seu trabalho, é a sua faculdade, é a sua casa, é os seus filhos.
são situações que Deus quer te levar, é um novo desafio no teu trabalho, enfim, tantas situações que Deus nos leva para conquistar, para viver, mas para isso nós precisamos nos preparar. Eu comecei brincando, quem aqui quer conquistar um casamento ou uma casa nova? Para você casar, você precisa se preparar. E uma das grandes crises dos casamentos de hoje em dia é porque ninguém se prepara para casar. Eles acham que quando casar, tudo vai dar bem, vai dar tudo certo, porque eu amo e ele me ama, então está tudo resolvido. Mas aí casa. E daí depois que casa, descobre que precisava estar preparado para aquilo. É muito bom casar, mas existem desafios enormes no casamento. Porque você juntou as escovas com alguém que é completamente diferente de você. Por isso que a gente diz que não casa um menino e uma menina, casa um homem e uma mulher. Porque o menino e uma menina não estão preparados para um casamento. Não estão preparados para abrir mão dos seus gostos, não estão preparados para abrir mão das suas vontades, para poder fazer o casamento dar certo. Então, tudo que nós queremos conquistar exige uma parte de nós, que cabe a nós, de preparação. Quantos aqui, quando eram crianças, sonharam em ser um grande advogado, ou um grande médico, ou sei lá. Ninguém sonha com ser um grande gari, né? Mas tem vários sonhos que a gente sonha. A gente nunca vai ser o melhor na área que Deus está nos chamando, se nós não nos prepararmos. Tudo exige preparação. Tudo exige uma parte de você. Eu me lembro quando eu comecei o ministério pastoral, quando Deus me chamou, e como eu já falei para vocês, eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de ler. Mas depois que Deus me chamou, eu criei vergonha na cara, eu precisava fazer alguma coisa. Deus, Ele é muito bom, e Ele, nesse tempo, eu vejo que Ele tem remido o tempo, e Ele tem me dado entendimento quando eu leio e tudo mais. Mas para que Ele me dê entendimento quando eu leio, eu preciso ler. Existe uma parte que cabe a mim. Existem coisas que cabem a você, que você precisa se preparar. Sinto lhe informar, não vai cair do céu, não vai ser passado por osmose, seria muito mais fácil. Se fosse assim, eu podia pedir para os meus pais imporem as mãos sobre mim e passar todo o conhecimento. Mas não é assim. E por mais que eu tenha andado com eles a vida inteira, eu preciso fazer uma parte que cabe a mim. Qual parte que cabe a você, do lugar que Deus está te chamando para conquistar? Que parte que você ainda não está preparado e você precisa começar a se preparar para atravessar o rio e para tomar posse da nova terra? Não espere sentado. Não fique olhando a banda passar. Não morra na praia. Quantos de nós estamos perdendo as coisas que Deus tem nos dado porque nós não temos nos preparado para viver tudo aquilo que Deus tem nos dado? Comece a se preparar para as coisas que Deus tem confiado a você. Seja alguém fiel com aquilo que Deus tem confiado a você, para que aí você possa realmente conquistar. A segunda coisa que eu vejo, que Deus dá de dica para Josué, é que ele deveria tomar posse. Em Josué 1:3 ele fala: como prometi a Moisés, todo lugar onde colocar a planta dos seus pés, ali eu te darei. Eu acho engraçada essa frase porque Deus já tinha determinado a área que Ele daria ao povo hebreu. Então não era assim, você escolhe a área e aí você coloca a planta dos pés e ali é seu. Deus já havia determinado. Mas o que Deus estava falando é que mesmo que na vontade plena de Deus aquilo já era determinado que seria deles, eles precisavam tomar posse daquilo que Deus tinha dado. Eles precisavam se apossar das coisas que Deus tinha dado. Quantos de nós já receberam palavras proféticas incríveis? Sabe aquelas coisas que você recebe de um irmãozinho e daí você fala: nossa, aleluia, glória a Deus, vai acontecer um monte de coisa. E daí o tempo passa e as coisas não acontecem? Você precisa começar a tomar posse das coisas que Deus está confiando a você. Deus tem te dado coisas incríveis, Deus tem nos dado como igreja coisas incríveis. Mas nós precisamos começar a tomar posse. Sabe como você toma posse? Caminhando como alguém que já conquistou, colocando a planta dos pés no lugar que Deus deu, não esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos começar a crer para ver e não ver para crer.
Nós precisamos começar a crer que Deus já deu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se a promessa realmente vem de Deus, ela é sua, comece a tomar posse das coisas que Deus tem te dado. Pare de deixar a vida te levar, vida leva eu. Comece a tomar posse das coisas que Deus está te confiando. É fácil? Não é, porque a gente é um povo incrédulo. A gente precisa ver para crer. Isso é muito triste, porque muitas das coisas que nós deixamos de experimentar é porque quando nós olhamos, nós não vemos. E por não ver, nós não cremos. Comece a tomar posse das coisas que Deus prometeu e aí você vai começar a ver. Tem um livro, e agora eu vou indicar um livro, Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. E ele fala sobre isso, sobre nós começarmos a caminhar como seres do reino de Deus, como pessoas que já conquistaram algo em Deus. A oração de Jesus, o Pai Nosso, ele fala que seja feita a vontade dele aqui na terra, como ela é feita no céu. Quando Jesus ele se encontra com Pedro, depois de um monte de situações, e aliás, depois ele ainda fala que Pedro falou um monte de besteira, porque ele pensa das coisas daqui, mas uma das coisas que Jesus fala para Pedro, quando ele diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala para ele que as chaves do reino de Deus seriam dadas a ele, aquilo que ele ligar aqui na terra, terá sido ligado no céu. Nós precisamos começar a tomar posse das coisas que Deus tem nos dado. Nós somos um povo escolhido, santo, nação santa, geração eleita. E nós caminhamos como se fôssemos qualquer povo. Ele já nos separou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós precisamos começar a caminhar como esse povo que é o reino de Deus, sacerdócio real. Nós precisamos começar a tomar posse do lugar que Ele já nos deu. Ele nos deu o direito de sermos filhos e por isso cordeiros com Cristo. Nós precisamos começar a trazer a realidade do céu aqui para a terra, tomar posse das promessas de Deus. Não espere as coisas acontecerem. Declare para que as coisas aconteçam. Comece a tomar posse das coisas que Deus tem te prometido. O terceiro ponto que eu vejo no texto é confie na promessa de Deus. Em Josué 1,5 ele fala: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O que nos garante o cumprimento da promessa não é porque a gente é muito bom, não é porque a gente tem pensamento positivo, mas é porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele é a nossa garantia. É Ele quem nos garante que tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. E é isso que Ele está falando sobre Josué: ninguém conseguirá resistir. Mas se você for pensar nessa frase, ninguém conseguirá resistir, Ele está falando que haverá resistência. Às vezes a gente caminha nossa vida com Deus, achando que, bom, eu entreguei minha vida para Jesus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, nada mais de mal vai acontecer, eu vou estar envolto numa bolha e as coisas más vão ficar para fora da bolha. Mas o que Jesus, ou o que Deus está falando aqui para Josué, Ele está falando que haveria resistência. Ele passaria por coisas difíceis, mas que nada poderia resistir, porque Ele estaria com ele. A nossa garantia não é que não vai ter resistência, não é que não vai ter coisas difíceis, não é que nós não teremos aflições, mas é que Ele venceu o mundo e que Ele ao nosso lado nada vai poder resistir, porque Ele já venceu todas as coisas. Nós precisamos começar a confiar nessa promessa, de que Ele está todos os dias ao nosso lado. E nós confiamos nessa promessa caminhando como alguém que está com Jesus o tempo todo ao seu lado. Parece que nós temos lapso de memória. A gente se esquece que Ele está ali. A gente, quando está aqui no domingo à noite, a gente lembra. E daí, quando a gente está no GP, a gente lembra. No discipulado tem horas que a gente não lembra tanto, mas no geral a gente lembra. Parece que nós nos esquecemos da presença dEle. Mas o que Ele conquistou para você não foi alguns minutos da presença dEle. Não foi um momento de louvor onde a presença dEle é palpável.
Foi uma vida onde a presença dele é palpável. É o tempo todo com ele ao seu lado. É o tempo todo com ele te ensinando a fazer todas as coisas. É o tempo todo com ele te dando força para que você possa vencer as coisas que estão te cercando. E muitos de nós temos andado como derrotados, porque a gente não tem usufruído da presença dele. Ele está ao seu lado todos os dias da sua vida. Estava compartilhando ontem na tarde que esse projeto do espaço, todo ele foi dado por Deus. Porque todos os dias, quando eu sentava para projetar esse lugar, eu pedia para que ele me trouxesse inspiração, para que ele trouxesse clareza, e vinha como um fluir. Tinha vezes que ele me acordava à noite com imagens, com situações, eu ia para o computador e iria fazendo, afinando, e Deus ia dando as coisas, porque eu descobri que ele é o meu amigo fiel, é aquele que está todo o tempo comigo. Nós precisamos começar a usufruir dessa presença, até para as coisas que você acha que é secular, até para as coisas que você acha que você não precisa dele. Ele está contigo todo o tempo, e ele é a garantia da sua conquista. É quando ele está. Sozinho você nunca vai conseguir. Ou você até consegue, mas por experiência própria é bem melhor quando é com ele. As coisas ficam bem melhores quando é com ele. Então confie nas promessas de Deus, confie que ele está com você a todo tempo. O quarto ponto que eu vejo nesse texto é: seja forte e corajoso. Em Josué 1:6-7 ele fala: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Em 2 Timóteo 1:7 ele fala: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então ser forte e corajoso não era uma habilidade que Josué teria. E uma das coisas que eu estava brincando ontem na tarde é que a nossa geração, o que nós mais temos dificuldade é de ser forte. A impressão que eu tenho é que a gente está o tempo todo tomando o pacote da vida, tropeçando nas situações da vida, e parece que quando alguma coisa dá errado, o mundo inteiro desaba, e aí a gente começa a negociar todas as coisas. Porque na nossa habilidade natural, nós não somos fortes, não somos corajosos. Eu acho que é por isso que Jesus, ou que Deus insistiu tanto com Josué. Ele falou: seja muito forte e corajoso. Ele não falou só uma vez, mas ele falou 2 vezes para que ele fosse forte e corajoso. E uma das coisas ali que Timóteo fala é que quem nos dá essa coragem é o Santo Espírito de Deus. Ele fala que ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Quem nos equilibra não é a nossa força de vontade, não é a nossa habilidade natural, mas quem traz esse equilíbrio é o Espírito de Deus. Porque nós naturalmente não somos equilibrados. E vamos lá, todos nós temos os dias de desequilíbrios. As mulheres, uma vez por mês, têm um dia de desequilíbrio, que entra em crise e ai quem chega perto. Os homens, eles também têm uma vez por mês que entram em desequilíbrio, mas eles não têm a mesma desculpa que a gente, né? A gente pelo menos tem uma boa desculpa para isso. Mas a gente sempre tem dias que parece que a gente perde o equilíbrio. Mas esse texto está falando que o Espírito de Deus em nós nos dá poder, amor e equilíbrio. Então lá se vai a nossa boa desculpa. O Espírito Santo de Deus em nós nos faz forte e corajosos. Só com a ação dele em nós nos tornamos fortes e corajosos para enfrentar todas as coisas da vida. Sabe aquele dia que você se sente derrotado? Aquele dia que o bicho está pegando, que parece que tudo deu errado, que você foi trabalhar, o café queimou, as coisas começaram tudo errado, você estava andando na rua, passa um carro, te molha inteira, e daí está chovendo, daí você vai pegar o ônibus está cheio, e aí você chega no teu trabalho, e daí parece que está todo mundo de mal com você, está todo mundo com a cara virada, e daí você já fica irritado com isso, aí você volta para casa: bom, agora eu vou descansar, mas daí as crianças estão craquentas, porque sempre tem aquele dia que as crianças estão meio de mau humor, e as coisas começam a... parece que tudo está errado.
o mundo está desmoronando. Esse é um bom dia para você contar com a ação do Espírito Santo. Uma das coisas que eu tenho ganho de prática, nem sempre eu faço isso, porque tem horas, como diz o Pedro do Borel, que o Espírito Santo parece que sai rapidinho, e depois ele volta. Mas uma das coisas que eu tenho pego como prática é quando o bicho está pegando. Eu falo, Senhor, ajuda aí que o negócio não está bom. E se for por mim, eu mato 3. Porque tem 3 em casa, né? Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo em nós nos dá poder, amor e equilíbrio. E Ele nos dá isso porque vai existir momentos que vai faltar poder, amor e equilíbrio. Existem momentos que o seu amor parece que saiu para dar uma volta, o seu equilíbrio foi para o espaço, e aí você precisa da ação dele em você. No geral, isso é quase todos os dias. Quase todo o tempo nós precisamos disso. Nós precisamos começar a aprender a contar com a ação do Espírito Santo. Ser forte e corajoso nele, depender de quem ele é. Depender da ação dele em nós. Ser forte significa parar de ficar lamentando as coisas da vida e começar a tomar posse do Espírito que está em nós e começar a agir a partir dele. Muitas vezes, eu acho que por conta de tantas pessoas falarem que nós somos uma geração com síndrome de pensamento acelerado, que a doença do século é a bendita da depressão, nós começamos a entrar num lugar onde que é normal eu ficar desse jeito, é porque na verdade tem alguma coisa errada com o meu sentimento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, se algo que está atuando em você é diferente disso, não é o Espírito de Deus. E você precisa começar a tomar posse do Espírito Santo em você, das promessas dele sobre você. Seja forte e corajoso. Engole o choro e faz as coisas acontecerem de acordo com a ação dele em você. O 5º ponto, seja obediente a Deus. Em Josué 1,7 ele fala, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Deus acabou de dar a fórmula do sucesso. Tenha cuidado para obedecer toda a lei. Todas as vezes que eu leio na Bíblia, tenha cuidado, parece que acende um sinal luminoso, berrando, falando, cuida com isso daqui, porque você vai pisar na bola. Quando Deus fala tenha cuidado, significa que nós precisamos ter cuidado. E Ele fala que nós precisamos ter cuidado em obedecer toda a lei. Não é parte da lei, não é a parte que você concorda, não é a parte que você acha legal, não é a parte que você aprendeu, mas é toda a lei. E com isso estão incluídas algumas coisas. Significa que você precisa conhecer toda a lei, porque você nunca vai conseguir obedecer toda a lei se você não conhecer. Então você precisa conhecer plenamente toda a lei, e aí você precisa obedecer tudo aquilo que Ele ensinou. Todas as coisas. Tem uma fala que diz que por conta da graça, nós não precisamos mais obedecer à lei. Mas sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus é que com a graça eu sou capacitado a obedecer toda a lei. Sem a graça não era possível. Sem a graça, no meu esforço humano, nós não conseguíamos obedecer à lei. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele envia o seu Filho Jesus para nos dar capacidade para sermos semelhantes a Ele. Ou seja, obedecermos toda a lei. Nós precisamos ter cuidados para obedecer a lei. E Deus fala aqui para Josué que essa era a fórmula do sucesso dele. Se ele aprendesse a obedecer toda a lei, se ele não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, neste lugar, ele teria sucesso em tudo o que ele fizesse. Em todas as coisas que ele fizesse. Não era em parte das coisas, era em tudo o que ele fizesse. Eu entendo que muitos de nós temos falhados em tantas coisas, porque nós não temos sido
não temos sido... Tá difícil. A gente não tem sido integral nas coisas que Deus tem nos confiado. Nós precisamos começar a ser verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos se parecem com o Pai. Começam a fazer conforme Ele. Então tenha cuidado para obedecer toda a lei de Deus. O sexto ponto, que tem muito a ver com o quinto ponto, é que a nossa mente e a nossa fala precisa ser sobre Ele. Os nossos pensamentos, a nossa fala, precisa ser sobre Ele. Em Josué 1:8 ele fala: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Em Mateus 12:34, ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. E aqui ele está falando para Josué que a mente dele precisava ser cheia dos pensamentos do céu, que a mente dele precisava começar a ser cheia de Deus. E daí tudo que ele fala, tudo que sai da boca dele, precisa ser sobre ele. Eu entendo que como filhos de Deus, Ele precisa ser o nosso maior assunto, porque Ele é o melhor assunto. E quando nós estamos contagiados por Ele, a gente nem consegue falar sobre outra coisa. Sabe quando você está empolgado com alguma coisa? Parece que o tempo todo esse é o assunto. Eu vejo isso muito com os meus filhos. A Maia ganhou uma bonequinha da minha mãe, que eu falei para ela que é um problema, porque aquela bonequinha, a coleção dela é uma fortuna. Ela só comprou uma pequenininha, agora minha filha quer a família inteira. Mas daí ela comprou aquela bonequinha, que é uma ovelhinha, e deu de presente para a Maia. E depois que a Maia ganhou, o assunto dela por 3 dias era só a ovelhinha. Ela sentava do meu lado e falava assim: olha que bonitinha a ovelhinha. E daí depois estava falando outra coisa, ela falou assim: mas olha só, mamãe, ela também precisa comer, que bonitinha a minha ovelhinha. E tudo era sobre a ovelhinha, porque a mente dela estava cheia daquilo que empolgou ela. Nós somos um povo que fala pouco de Deus. Isso demonstra que nós temos convivido pouco com Ele. Porque quando nós começamos a ser cheios dEle, a gente não consegue falar de outra coisa. Quando nós começamos a ler sobre Ele, não tem como falar de outra coisa. Porque Ele é apaixonante. Todas as vezes que eu me debruço na palavra de Deus e Ele começa a trazer verdade sobre a minha vida, eu não consigo não falar sobre isso com todo mundo que senta na minha frente. Nós precisamos começar a se encher de quem Ele é, para que Ele seja o maior assunto. E a hora que isso começar a acontecer no nosso meio de verdade, quando todos nós começarmos a falar somente sobre Ele, não vai haver mais espaço para mimimi, não vai haver mais espaço para reclamações, não vai haver mais espaço para falar besteira, não vai haver mais espaço para ficar desocupado, porque quando Ele começa a encher a nossa mente, quando os pensamentos começam a ser dEle, a gente começa a trazer a realidade do céu aqui para a terra. E aí o nosso assunto começa a ser somente Ele, porque Ele é apaixonante. Então, meu irmão, se a tua fala não tem sido Ele, você precisa se apaixonar por Ele. Você precisa começar a estar mais na presença dEle. Sabe quando a gente começa a namorar? Parece que a gente quer o tempo todo conversar com a pessoa. A gente está o tempo todo no celular, vendo se a pessoa mandou mensagem. Porque a gente está apaixonado. Com Deus precisa ser assim todos os dias. Todo o tempo olhando na palavra, será que Ele tem uma mensagem para mim agora? Será que Ele vai falar alguma coisa? O que será que Ele está falando agora? O que será que Ele está fazendo nesse momento? Eu quero fazer o que Ele está fazendo. Eu quero estar onde Ele está. A nossa mente precisa começar a ser cheia de quem Ele é. Ansiar pela presença dEle. Você precisa começar a vir para cá não esperando aquilo que você vai receber, mas ansiando por estar com Ele, porque Ele está aqui. Você precisa ir para o seu lugar secreto, não porque você precisa estar lá, mas porque você sabe que Ele vai estar lá. E porque Ele vai estar lá vai ser incrível.
Você precisa ir para a Bíblia não porque você tem obrigação de ler a Bíblia, mas porque Ele vai falar com você, porque você vai receber uma mensagem do céu, direto para o teu coração. Nós precisamos começar a ser cheios de pensamentos dEle. A nossa mente e a nossa boca precisa ser cheia dEle. Tudo que a gente fala precisa expressar Ele. Quando nós começarmos a viver isso de verdade, quando o nosso pensamento, a nossa fala for somente Ele, essa cidade não vai resistir, porque Ele é apaixonante. E quando você começar a falar desse Deus que é apaixonante, não tem como as pessoas não se apaixonarem por Ele. Nós precisamos ser um povo que ama a Deus com tudo que tem. E a partir desse amor, expressar amor por todos os lugares que a gente vai. Para de falar besteira, comece a falar dEle. Pare de falar sobre o clima no elevador, comece a falar sobre Ele. Pare de ficar inventando assunto. Fala sobre o melhor assunto. Fala sobre Ele. Aquele que te resgatou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que te salvou, aquele que tirou do pecado, aquele que limpou as suas feridas, aquele que te transformou. Ele é o melhor assunto. Comece a falar sobre Ele. E o 7º ponto, que a impressão que eu tenho é que esse ponto é como se Deus olhasse para Josué e falasse: olha, se no meio disso tudo, você se esquecer de todo o resto, presta atenção, não desanima, nem se apavore. É tipo, se tudo der errado, não desanima, não se apavore. Volta, se concentra em tudo aquilo que eu falei. Em Josué 1:9 ele fala: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Meu irmão, tenho uma palavra para você essa manhã, essa tarde. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você todos os dias da sua vida. O que vai te sustentar não é as tuas palavras de afirmação, não é porque tudo ao seu redor está dando certo, mas porque Ele está com você todos os dias da sua vida. Então não se apavore, nem desanime. Quando as coisas parecem estar dando tudo errado, não se apavore, nem desanime. O Senhor, o seu Deus, estará com você todos os dias da sua vida. E vamos ser bem sinceros, essa é a melhor promessa. Mais do que todas as outras que Ele deu, é a presença dEle, é a garantia da presença dEle todos os dias da nossa vida. E como seus filhos, nós precisamos aprender a usufruir dessa presença. Todos os dias. Não só quando você está aqui no domingo à noite. Não só quando a gente fica aleluiado, como diz o Bispo Mano. Mas todos os dias da sua vida. Todos os momentos, quando você estiver no carro e você começar a conversar com Ele, Ele está ali. Todos os dias Ele está ao seu lado. Quando o bicho estiver pegando, quando você queimar o arroz, quando as coisas começarem a dar tudo errado, Ele continua ali ao seu lado. E essa é a melhor garantia para nós como seu povo, filhos de Deus. E Ele nos garantiu isso. Eu queria encerrar esse tempo orando por nós. Porque eu creio que Deus nos convocou a conquistar. Mas muitos de nós temos andado apavorados, desanimados, desencorajados. Não temos sido fortes e corajosos como Ele nos convocou a ser. Eu queria te convidar a fechar seus olhos agora. Comece a colocar o seu coração diante de Deus. Comece talvez a pedir perdão por muitas vezes você não ter ido para Ele, por você não ter buscado resposta nele, por você não ter ido na presença dEle todos os dias, por Ele não ter sido o seu assunto durante a semana. Comece a colocar seu coração diante de Deus. Fala: Deus, me perdoa porque eu sei que o Senhor já me conquistou, mas tantas vezes eu tenho caminhado sozinho, não tenho entendido este lugar de filho, não tenho tido a compreensão de que você está ao meu lado todos os dias.
Senhor, me faz ter a sensibilidade da Tua presença, me faz ter a compreensão de que você está ali, e esse é o melhor presente que eu posso usufruir. Senhor, abra minha mente, abra o meu coração, me faça ver aquilo que o Senhor está vendo, me faça enxergar aquilo que o Senhor está enxergando. Ensina-me, Senhor, as suas verdades, me faça caminhar como o Senhor ordenou, me faça ser o filho que o Senhor me fez para ser, me torne semelhante a Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, a não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Me ajude, Senhor, a sentir prazer pela Sua presença, a ansiar pelo tempo contigo. Que a minha vida não seja levada mais de forma tão leviana que eu tenho levado nesses dias, mas que Tu seja o centro do meu coração. Senhor Jesus, obrigada pela Tua doce presença. Obrigada, Senhor, porque Tu foi tão bom que nos alcançou. Mas tantas vezes nós não temos compreendido esse lugar de uma vida contigo e uma vida em Ti. Então, Senhor, essa tarde, eu peço que o Senhor esteja alinhando a nossa mente com a Sua mente, nos faça ter a compreensão do que é estar em Ti, nos faz, Senhor, conquistar lugares em Ti e começar a trazer aqui na terra aquilo que já é realidade aí no céu. Nos faça, Senhor, ser os cidadãos que o Senhor conquistou, cidadãos do Seu reino. Que o céu invada a terra a partir de nós. Que nós comecemos a tomar posse das Suas promessas, de tudo aquilo que o Senhor já prometeu que faria, que o Senhor já prometeu que cumpriria no nosso meio. Que sejamos filhos semelhantes a Ti, Senhor. Pessoas apaixonadas por Ti. Que o Senhor seja o nosso maior assunto. Que nós sejamos realmente apaixonados por quem Você é. Para que o mundo saiba que Você é Deus. Para que o mundo saiba o quanto Você é bom. E outras pessoas sejam impactadas por quem Você é. Nos torna, Senhor, verdadeiros filhos, semelhantes a quem Você é. Em Seu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Que você seja transformado por Ele essa semana. Que a presença dEle seja palpável em tudo que você fizer. Que você esteja sensível àquilo que Ele está fazendo. Que nos momentos de tristeza, de aflição, onde as coisas não estão bem, você traga à memória que Ele está ali. E porque Ele está ali, há potencial de transformação. Que a sua semana seja cheia dEle. E que por onde você for, você comece a derramar Ele. Que pessoas sejam impactadas por aquilo que Ele é em você. E que Ele seja o maior assunto dos seus dias. Que Deus te abençoe. Amém.